Olá, eu sou o Thiago Marconato e você está no meu canal Piano com Choro. Eu comecei recentemente, há alguns meses, na verdade em novembro de 2022, um doutorado em musicologia pela Universidade Autônoma de Barcelona, na Espanha. E eu queria contar para vocês hoje como foi o processo, o passo a passo que eu tive que fazer desde quando eu comecei a pensar num doutorado fora do Brasil até eu conseguir a vaga lá em Barcelona. Em 2022, por várias questões pessoais, eu comecei realmente a pensar em fazer um doutorado fora do país. Eu nunca estudei fora do eixo Paraná-São Paulo. A minha graduação, uma outra graduação que eu comecei, o meu mestrado foi dentro desses dois estados. E aí, ano passado, eu comecei realmente a querer ter experiência de morar fora, de estudar fora, de vivenciar essa outra cultura. Então eu comecei a pensar seriamente em fazer um doutorado fora do país. A primeira delimitação que eu fiz para mim mesmo foi a língua. Como eu sei que eu teria que escrever uma tese, eu não queria sair do português ou do espanhol. Por exemplo, fazer uma tese num país de língua inglesa. Eu não queria, por mais que eu quisesse essa experiência de viver fora do país, essas duas línguas me deram um norte, assim, uma delimitação para onde procurar esses doutorados. Feito isso, a primeira coisa que eu comecei a pensar, já que eu já tinha a área definida, eu queria ir para a musicologia. O meu mestrado foi mais voltado para a área de performance musical, mas eu queria ir para a área de musicologia. Então eu comecei a procurar pessoas que poderiam me orientar de acordo com o tema que eu estava querendo estudar. Porque eu queria fazer doutorado fora do país, mas também não queria fazer em qualquer lugar, fazer por fazer. Eu queria, né, uma universidade bacana, com um orientador bacana, alguém que, né, pudesse agregar bastante ao meu currículo. E aí, lendo os artigos da minha área, pesquisando no site das universidades, eu encontrei uma orientadora que tinha muito a ver com o que eu queria pesquisar, a linha de pesquisa dela, os temas que ela abordava, enfim. E aí, assim, escolhido, né, pelo menos assim, tendo a intenção de que essa pessoa me orientasse, eu comecei a ler sobre o programa do qual ela fazia parte, que é o programa de História da Arte e Musicologia da Universidade Autônoma de Barcelona, que é onde eu estou vinculado atualmente. E isso é uma coisa muito importante porque varia muito de programa para programa, como que você vai fazer esse processo de seleção. Por exemplo, lá na UAB, quando você faz a submissão, quando você envia os documentos, que é, né, o último passo para conseguir a vaga, você já tem que ter uma carta de aceite da pessoa com a que você quer orientar. Ou seja, você tem que ter um contato prévio com essa pessoa para mandar a submissão. Você não pode simplesmente querer fazer e pronto. Então o que eu fiz? Eu entrei em contato com essa pessoa por e-mail, falei sobre o meu projeto, falei sobre o que eu queria estudar, me dispus a conversar por videoconferência, né? Porque essa pessoa, obviamente, é de Barcelona e estou ainda aqui no Brasil. Mandou e-mail, e fiquei esperando. E na Autônoma de Barcelona, os orientadores têm um limite de 5 pessoas por vez. Então, tipo, a pessoa está orientando 5 pessoas, ela não pode pegar mais um, que era o caso da orientadora com quem eu conversei. Ela gostou do meu projeto, gostou do meu tema, se interessou pelo que eu queria pesquisar, mas ela já estava com a carga horária máxima cumprida, então ela não pôde me aceitar, me recomendou para outra colega do departamento, com quem ela achava também que o meu projeto poderia me interessar e com quem eu poderia desenvolver esse doutorado. Aí eu fiz a mesma coisa, fui atrás do currículo, fui pesquisar sobre o que ela pesquisa, sobre o que ela faz, linhas de pesquisa e tal, e me interessei muito. É uma linha de pesquisa um pouco diferente da primeira, mas assim, eu gostei e eu acho que por outros vieses poderiam também agregar muito ao que eu queria fazer. Sabia que talvez eu teria que mudar algumas coisas, né, me encaixar. E aí entrei em contato com a pessoa e ela super topou me orientar. E aí eu já comecei a desenvolver, colocar no papel o projeto para enviar para submissão. E isso, gente, eu falei aqui em poucos minutos, mas foram alguns meses, porque o que aconteceu? Eu enviei o e-mail não chegou, 2 semanas depois reenviei o e-mail, isso para a primeira pessoa que eu falei. Ela me respondeu, aí eu fui pesquisar sobre a outra possível orientadora. Eu já tinha também, né, pesquisado sobre essa primeira, até que eu fui mandar e-mail para a segunda, até que ela me respondeu, até que a gente marcou para conversar, até que a gente alinhou as ideias, o que seria legal pesquisar, até que eu coloquei no papel, sabe, mandar para ela voltar, até ter o projeto pronto foram alguns meses, então foram assim,
Eu comecei lá em abril, maio de 2022 para submissão que só ocorreria em outubro ou novembro, se eu não me engano. Então foi quase que o ano inteiro trabalhando em cima disso. Claro, a passos mais largos, bem tranquilo, tal, mas foi um tempinho aí. Às vezes eu vejo, principalmente o pessoal do mestrado, especialização, o pessoal fala, abriu edital para mestrado, vou escrever um projetinho aqui e vou mandar. Dependendo de como funciona a submissão do programa que você quer, isso não vai rolar. E aí eu vou fechar essa parte aqui desse contato com o programa, com a universidade, para falar de outra coisa que aí sim isso foi bem trabalhoso para mim, porque era uma coisa muito nova, que é a documentação. Quando você faz uma submissão para outro país, algumas coisas, alguns documentos específicos são requeridos. Por exemplo, em relação ao diploma, ao histórico escolar, tanto do meu mestrado quanto da minha graduação. No site do programa já fala tudo bonitinho o que eu preciso enviar. Cartas de recomendação, cartas de motivação, currículo, claro, tudo em espanhol. E aí que entra a questão da documentação, porque diploma, histórico escolar, precisa ser traduzido por um tradutor juramentado. E no caso da Espanha, um tradutor juramentado pela Espanha. E aí que foi até um erro meu, talvez. Eu não me planejei, até também por não saber de prazos, de quanto tempo leva tudo isso. E de todas as necessidades que eu teria que fazer para que eu tivesse esses documentos traduzidos. O que aconteceu? Quando estava faltando alguns meses já, poucos meses para mandar os documentos, para a data final de submissão, eu encontrei uma tradutora juramentada aqui do Brasil, via Espanha, enviei os documentos que eu precisava traduzir e ela me retornou falando que precisava ser apostilado. Aí eu falei, oi? Porque assim, eu não sabia da existência disso, eu não sabia o que era apostilado. E aí eu fui pesquisar e eu descobri a tal da apostila de Haia, que é um certificado que é colocado no documento que o torna válido para outros países. Aí eu falei, tá, então eu preciso apostilar primeiro para depois traduzir. Isso se faz em cartório. Fui no cartório, a pessoa do cartório falou, você tem que ter as firmas de quem assinou o documento reconhecidas. Aí eu falei, tá. A graduação eu fiz na cidade onde eu vivo. O mestrado eu fiz em outra cidade. O que eu tive que fazer? Ir até essa outra cidade. Antes eu tive que ligar na universidade, saber onde o pessoal tinha a firma reconhecida, em qual cartório. Eu tive que ir lá para reconhecer as firmas, entendeu? Foram vários detalhezinhos assim que eu não tinha ideia e que foi prolongando o processo. Isso, se você não tiver muito tempo hábil, pode ser a questão bem complicada. Então aí consegui as firmas reconhecidas, fiz a apostila de Haia, e aí eu descobri nesse meio termo que existe um serviço da universidade, eu não sei se toda universidade é assim, de tradução, que essa aí é bem mais barato do que fazer por tradução juramentada. Funciona o seguinte, a UAB tem um serviço de tradução em que você pode apresentar os documentos para submissão ou traduzidos por uma pessoa que é tradutora juramentada ou por esse serviço da própria universidade. E aí os outros documentos que eu tinha em português que também precisavam ser traduzidos, que eram carta de recomendação, currículo, algumas coisas eu mesmo fiz, como eu já tenho bastante familiaridade com o espanhol, e outras eu pedi para uma pessoa que atua como tradutora não juramentada, uma tradução simples, porque realmente esses documentos, diploma histórico, precisavam ser juramentados, os outros não, então eu recorri a uma tradução simples. E aí, próximo da data final de submissão, enviei os documentos, tudo feito pela internet, e em poucos dias já saiu o resultado que eu estava aceito no doutorado em musicologia da Universidade Autônoma de Barcelona. E aí, depois que saiu o aceite, eu tive que mandar os documentos via correio para a Espanha. Eu precisava enviar os documentos físicos para a Espanha, mas isso também foi um processo bem tranquilo. Você vai em qualquer agência dos correios, eles mandam, é bem tranquilo. Claro, dependendo do país. Hoje, assim, depois de ter passado por todo esse processo, eu recomendaria, principalmente essa questão da documentação, para quem é marinheiro de primeira viagem igual eu fui, contratar uma pessoa, não sei quem, para acompanhar, pelo menos, dar uma consultoria, algum help em todo esse processo, porque para mim deu tudo certo, mas com muito estresse, com muito gasto desnecessário, e poderia ser tudo mais tranquilo, tudo mais leve, tudo mais rápido, mas como eu não tinha as informações, como eu não sabia, como eu fui descobrindo as coisas, o processo foi mais complicado. Então, recomendo que se você quer ter sossego na vida, contrate alguém
para te auxiliar. E aí agora só ralar escrevendo a tese e, enfim, se você tem outras dúvidas sobre como é fazer doutorado fora do país, sobre como é o passo a passo para submissão, depois que você aceita como que funciona disciplinas, essas questões, me deixa aqui nos comentários que isso pode virar tema para outros vídeos. Um abraço e até a próxima.